Boa tarde a todos. Hoje, agora, vamos iniciar a nossa última mesa, né, com os convidados Marco Antônio Coutinho Jorge, nosso professor, amigo e colaborador do Círculo Psicanalítico de Minas Gerais, e também Natália Travassos, né, que vai participar e coautora do livro dos dois, que se chama Transsexualidade. O livro que eles publicaram em 2018, mais ou menos? 2018. 2018, né? E que visa a falar e a nos contar sobre esse conceito tão complexo sobre a transexualidade e a sua importância na nossa sociedade atual, né? Principalmente o que tem acontecido no Brasil com esse tema. Então, eu vou falar um pouquinho, apresentar para quem não conhece, o professor psiquiatra e psicanalista Marco Antônio Coutinho Jorge. Ele é psiquiatra, psicanalista, diretor do Corpo Freudiano da Seção Rio de Janeiro, membro da Associação Insistance Paris e da Sociedade Internacional de História da Psiquiatria e da Psicanálise, também de Paris. É professor associado e pró-cientista do Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde leciona no curso de pós-graduação em psicanálise. Autor de vários livros e da série Fundamentos da Psicanálise de Freud a Lacan. Natália Travassos, coautora do livro deles, Transsexualidade, é psicóloga, psicanalista, membro do Corpo Freudiano, Seção Rio de Janeiro, mestre pelo programa de pós-graduação em psicanálise da UERJ e pós-graduada pelo programa de residência multiprofissional em saúde da PUC Rio, do HUCFF, UFRJ, na área da psicologia em doenças transmissíveis, né? Então, essa apresentação dos nossos dois palestrantes, eu vou dar a palavra a eles e vocês podem iniciar a palestra de vocês. Muito obrigado, Ana Cristina. É um prazer enorme estar aqui com você e com os amigos do Círculo Psicanalítico de Minas Gerais, com quem nós temos uma relação tão grande de amizade, de trocas, né, e de contribuições recíprocas. Participar dessa jornada, mais uma vez, é um grande prazer, uma grande alegria, né? E fiquei também muito contente pelo fato de vocês se interessarem pelo nosso livro sobre transexualidade, né, que é um livro que nós consideramos uma produção importante para o momento da cultura e da teoria psicanalítica, né? Então, eu passo a palavra para a Natália, né, para ela também dar as saudações a vocês. Boa tarde a todos. Agradeço muitíssimo o convite do Círculo Psicanalítico de Minas Gerais, a Guiomar Lage, a Vanessa Santoro e a Ana Cristina Salles. É um prazer imenso estar aqui com vocês para falar sobre o nosso trabalho. Esse livro foi publicado em 2018 e foi indicado aos 10 melhores, foi indicado ao Prêmio Jabuti. Ele foi entre os 10 melhores livros de psicanálise no ano passado, em 2019. É isso. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Então, eu vou começar falando um pouquinho assim do trajeto que acabou desembocando nesse livro, né? E depois vamos passar ao tema que é o mais central da nossa conversa hoje, que é histeria e transexualidade, né? Esse livro é o primeiro livro de uma trilogia, na verdade, né? Transexualidade. O segundo, que sai agora em março, é um livro sobre histeria e sexualidade,
e um terceiro livro sai no outro ano sobre bissexualidade, né? Então, é uma trilogia sobre a questão da sexualidade a partir desse fenômeno da transexualidade que é tão importante hoje na cultura, né? Ele surgiu, esse livro, a partir de um trabalho que a Natália desenvolveu comigo no âmbito da pós-graduação em psicanálise da UERJ, né? O tema que ela abordou, né? E produziu uma dissertação de mestrado sobre esse assunto, e depois que ela defendeu, nós decidimos fazer um artigo, né? Um artigo que foi publicado em 2017 na Revista Latino-Americana de Psicopatologia Fundamental, e, em seguida ao artigo, desenvolvemos esse livro, Transsexualidade, como sendo um desdobramento do artigo, né? Então, ele tem uma história, né? Ele tem uma história. E essa história, ela parte muito de uma certa constatação que nós fizemos muito cedo, né? Uma evidência bastante impressionante, que é o fato do número bastante grande de casos, né, considerados de transexualidade nas últimas décadas, né? Sobretudo a partir dos anos 90, né? Isso começou a aparecer, né, a transexualidade como uma manifestação clínica e também na cultura. E é muito impressionante, se nós abrirmos os grandes tratados de psiquiatria, de medicina, ou mesmo de psicanálise, nós vamos ver que até os anos 50, né, ninguém falava nesse termo, ninguém usava esse termo, né? Não existia isso como uma dimensão clínica relevante, né? Então, para nós, foi muito assim, significativo interrogar, né? Interrogar o porquê desse crescimento verdadeiramente exponencial do número de casos de transexualidade, né? E foi daí que a gente partiu para fazer algumas interrogações e algumas hipóteses, né? Hipóteses que nós fomos pesquisar, né? Tanto na teoria analítica e na psiquiatria, quanto na clínica analítica, né? São algumas hipóteses. O que nós vamos falar para vocês hoje são as hipóteses principais, né, que nós desenvolvemos nesse livro e no próximo, que é sobre histeria, que foi entregue ao editor recentemente, né? Natália, você quer falar sobre essa questão da existência dessa dimensão fora do campo médico? Na verdade, apesar do termo transexualidade ter sido definido há muito pouco tempo, a gente pode pensar assim. Hoje a gente fala em transexualidade, mas ele foi definido como transexualismo na década de 50, como o Marco Antônio bem disse. Mas o desejo de transitar entre as insígnias do feminino e do masculino, elas são muito antigas. Isso não é uma novidade. O que é uma novidade é a possibilidade de intervir no corpo e fazer corresponder um sentimento a uma imagem corporal. Na verdade, é isso que é bastante recente. É muito interessante porque esse diagnóstico ele é muito bem fechado pelo campo médico, né? A gente tem uma definição do campo médico muito bem restrita e muito bem descrita, tanto para a transexualidade quanto para o travestismo, mas a gente vê que quando essa categoria ela é apropriada pelos sujeitos, ela evade qualquer diagnóstico, né? E não corresponde de forma alguma a qualquer descrição dos compêndios médicos. Então, que a gente poderia pensar, por exemplo, como uma pessoa que se diz travesti, que aos olhos da medicina, aos olhos da ciência, seria um homem que se sente uma mulher e se sente contemplado em apenas vestir-se de mulher e usar insígnias femininas. Muitas vezes você encontra pessoas definidas como travestis se dizendo mulheres trans. E aí fica uma pergunta, mas a mulher trans não é aquela que quer fazer todas as adequações corporais necessárias, né, e possíveis para se tornar uma mulher?
Então, quer dizer, a gente vê que essa categoria, quando ela cai no discurso dos sujeitos, ela perde qualquer possibilidade de contorno, né? Ela já perde qualquer definição. É alguma coisa que o sujeito se autodeclara. Então, a ideia de um verdadeiro transexual, ela é muito discutida, porque não existe um verdadeiro transexual, não para a cultura, mas sim para a medicina e para o âmbito da ciência. Então, acho que é importante a gente marcar isso, porque quando a gente traz a questão da transexualidade e essa discussão da transexualidade a partir da década de 50 é por conta da possibilidade das intervenções no corpo possibilitadas pela medicina a partir de novas técnicas cirúrgicas e da hormonioterapia. Isso. Então, eu queria tomar esse ponto que a Natália tocou, porque é um ponto extremamente importante e que está bem no início da nossa investigação. A ideia de que hoje, com os avanços da tecnologia médica, das cirurgias muito avançadas, nos pareceu que havia, na verdade, dentro do âmbito médico, uma espécie de empuxo à cirurgia, né? Porque tudo se passa como se a medicina oferecesse, né, de uma maneira bastante tranquila, né, alterações corporais que são irreversíveis, muitas delas, né, oferecesse isso como sendo a solução para essa questão identificatória dos transexuais e dos transgêneros, né? Então, nós começamos a observar como que, de fato, historicamente, a transexualidade começa a aparecer com muita presença na cultura e na clínica a partir do momento exatamente em que as cirurgias e a medicina avançou muito nessa área, como se tivesse havido uma espécie de feedback, né? Agora a medicina oferecendo, né? Oferecendo e propondo de uma maneira de acordo com os avanços, né, que ela produz, não só a cirurgia, como a endocrinologia também, né, propondo essa possibilidade de alterações corporais, né? Então, isso nos pareceu relevante, né, e nos faz dizer que a dimensão da transexualidade enquanto dimensão clínica, médica ou psicológica, né, ela é um apanágio dos avanços da medicina, né? Ela está inteiramente, ela é tributária dos avanços da medicina e dos avanços da cirurgia e da tecnologia cirúrgica, ok? Isso nos parece muito importante, né? Porque nós sabemos como que a medicina hoje está aliada ao discurso capitalista. Então, foi esse o link que nós, no fundo, fizemos, né? O discurso da ciência, que é representado, nesse caso, pela medicina, né? A gente sabe que a medicina não é uma ciência. A medicina é um campo de aplicação de várias ciências, né? Da bioquímica, da biologia, da endocrinologia, da anatomia, etc. Mas ela é um campo fértil de aplicação das ciências, né? Então, a associação da ciência com o capitalismo nos pareceu ser, assim, muito rapidamente, né? Não somos os únicos a dizer isso, evidentemente, né? Há vários autores que já tocaram nessa questão, né? A ciência com o capitalismo produzindo esse aumento muito acentuado de casos de transexualidade na clínica e na cultura. Marcos, só um parênteses, porque fica a questão, né? O que surgiu primeiro? A possibilidade de intervenção no corpo ou a demanda desses sujeitos na cultura pela transição? E se a gente volta um pouquinho no tempo, eu vou ter que citar qual é a nossa segunda hipótese, né? A nossa primeira hipótese é de que há uma epidemia de histeria, e há uma outra hipótese acerca do crescimento de número de demandas, né, de readequação do sexo ao gênero por conta da homofobia, né? Essa é uma segunda hipótese. E vejam que interessante, desde o início do século XX,
já havia pesquisas em torno da cura da homossexualidade que já incluía a questão biológica. Então, o Freud mesmo cita nos 3 ensaios, numa nota de rodapé, os estudos de um médico, Steinach, que ele já investigava o comportamento sexual das pessoas e resolveu investigar isso em um laboratório com os ratos, tentando entender se os hormônios eles definiam os papéis sexuais. Então, ele fez uma troca de gônadas dos ratos fêmeas e machos para ver se eles passariam a se comportar sexualmente como do sexo oposto. E, interessantemente, isso passou a acontecer, mas o Freud destaca que, de forma alguma, seria possível pensar nas bases de uma cura para a homossexualidade. Então, quer dizer, essa pesquisa em torno dos hormônios para adequação de comportamentos sexuais é muito antigo e não é muito interessante porque relaciona-se imediatamente à questão da homossexualidade, ou seja, a atração de 2 pessoas do mesmo sexo. Acho que valia esse. É importante você lembrar, e também eu queria acrescentar, então, nesse ponto, a gente pode fazer assim, falar um pouquinho sobre o que é a sexualidade para a psicanálise, né? Que quando nós investigamos, nós vimos esse panorama todo, né? Esse panorama visto da ponte, né? Para dizer assim, né? Nós olhamos, mas a nossa lente é a psicanálise, né? E nós quisemos entender esses fenômenos através dessa lente que é a psicanálise. E o que é a sexualidade para a psicanálise, né? Para a psicanálise, a questão da diferença sexual ela é enigmática, né? Não há uma resposta possível, do ponto de vista da psicanálise, para se dizer o que é um homem e o que é uma mulher. Isso são formulações que são feitas no campo da ciência, que tentam dar um sentido àquilo que a psicanálise mostra, pela experiência clínica, né? Ouvindo os pacientes, né? Mostra que a dimensão do sexo ela é da ordem do enigma, né? Sexo, vocês sabem que a palavra sexo deriva do latim secare, que significa corte, secção, né? É aquilo que Lacan chama de real, né? Esse real da sexualidade é esse corte entre o homem e a mulher, né? E é isso que é inapreensível, isso não tem sentido, né? A diferença sexual no campo da psicanálise ela é vista como sendo uma questão que não tem resposta e, portanto, cada sujeito, homem ou mulher, é que constrói a sua sexualidade de uma maneira muito singular, né? Não é a psicanálise que diz o que é um homem e o que é uma mulher e como deve ser um homem ou como deve ser uma mulher. No campo da psicologia e no campo das ciências em geral, nós temos essa postura, né? E nós acreditamos que certas visões sobre a transexualidade partem dessa premissa, da definição do que se pode definir o que é um homem e o que é uma mulher, né? Não só do campo da... Acrescentando uma coisinha, Natália, é a bissexualidade. Para a psicanálise, como não há uma definição no inconsciente, Freud disse, não há inscrição da diferença sexual no inconsciente, né? Isso significa o quê? Significa que, originalmente, todo sujeito, né, o bebê humano, quando vem ao mundo, ele está desprovido dessas referências que os animais possuem, né, instintivas, em relação ao outro sexo e em relação à sua própria posição sexual. Isso é uma construção simbólica, imaginária, para tratar desse real. É isso que Freud chamou de bissexualidade. A noção de bissexualidade no Freud, no fundo, e ele jamais abandonou essa noção, do começo ao fim da obra dele, né? É uma noção muito importante. Nós frisamos isso no nosso livro. Por quê? Porque exatamente porque o sexo, enquanto definido de uma maneira fechada, não existe para o indivíduo da espécie humana, que todos os sujeitos são originariamente bissexuais, né? Essa é a estrutura, a bissexualidade. Desculpe, Natália, eu te interrompi. Nada, imagina.
Você falou que a psicologia acredita, né, sabe dizer o que é um homem e o que é uma mulher, mas eu acho que mais importante do que a gente pensar que a psicologia acredita e sabe dizer o que é um homem e uma mulher, a gente tem dois pilares que são estruturais na cultura, que são a religião e a ciência, que coadunam nessa tentativa de adequação dos corpos a partir de uma identificação sexual. Então, era só essa ressalva da importância desses dois pilares que acreditam na relação sexual a partir da redução da sexualidade à genitalidade, entendendo que a sexualidade ela se restringe ao encontro sexual de dois corpos, mas Freud ressalta isso, quer dizer, Freud não ressalta, né? Ele se dedica ao estudo da sexualidade como uma atividade humana por excelência, né? A sexualidade ela não está reduzida à genitalidade, mas ela está no estudo, ela está no encontro com os amigos, ela está num jantar, ela está em todos os aspectos da vida do ser falante. Ela é pulsional, né? Ela é pulsional e não instintiva. É aí que o conceito de pulsão faz a sua marca fundamental desde o começo na história da psicanálise, né? A ideia de que a sexualidade humana é pulsional e não instintiva, ou seja, ela não está restrita ao encontro dos sexos opostos, como você falou, visando a reprodução da espécie, né? Se ela não visa a reprodução da espécie, ela visa o quê? Diz Freud, o prazer. É aí que ele concebe a ideia do princípio de prazer ligado às pulsões sexuais, né? Então, bom, isso só para a gente falar um pouquinho do que a psicanálise pensa sobre a sexualidade de uma maneira geral, né, Natália? Uhum. Então, agora, o que você acha da gente falar um pouco sobre as hipóteses, né? As hipóteses, já que a gente olhou para o panorama da transexualidade, sob a ótica da psicanálise, e vimos que havia alguma coisa que não encaixava para a psicanálise, nós tentamos entender. E aí nós fizemos hipóteses para tentar entender a partir da psicanálise, né? Ótimo. Né? Vamos falar, então, qual é a primeira hipótese que a gente pode falar? São duas, na verdade, né? São duas hipóteses principais. A gente pode começar pela histeria, porque inevitavelmente a gente vai parar na questão da homofobia por conta da bissexualidade. Ótimo, então ótimo. A histeria. A histeria é a estrutura de base do sujeito. Comecei pelo fim, né? pela conclusão que a psicanálise chega. A histeria é a estrutura de base do sujeito, diz Lacan, né? Com o avanço todo que Lacan trouxe para a obra de Freud, para a psicanálise. Ou seja, a estrutura de todos os sujeitos, independente da estrutura clínica, através da qual ele se manifesta pela tipologia clínica, né? A estrutura de base é a histeria. E o que significa a estrutura de base ser histeria? Significa que exatamente o sujeito, né, ele não tem respostas sobre a questão da diferença sexual. E a posição histérica é, francamente, uma posição de querer saber sobre o sexo, né? Querer saber responder o enigma da diferença sexual. É isso que move a estrutura histérica, na sua base, né? Responder esse enigma que nós sabemos, a psicanálise mostra, que ele não tem resposta. Ou seja, o que acontece, então, é a gente entender, daí nós tentamos entender que, voltando o nosso olhar, né, pelo fenômeno tão proeminente da transexualidade na cultura contemporânea, e munidos da ideia de que a estrutura de base é a histeria, nós pensamos, será que a transexualidade é uma manifestação cabal, evidente, da histeria na sua forma contemporânea? Porque, sim, vocês sabem que a histeria é um quadro clínico extremamente plástico, né? Os histéricos e as histéricas, eles apresentam sintomas os mais variados, os mais complexos e os mais indecifráveis possíveis, ao ponto de o Freud, uma vez, ter dito para o Jung conta isso numa carta, se você estiver diante de um caso clínico que você não sabe nada a respeito dele, o que possa ser, fique certo de que é uma histeria.
Ou seja, é alguma coisa... A histérica, ela apresenta o enigma na sua estrutura, né? E de diferentes formas. Então, vocês vejam que a histeria ela é um quadro que foi apresentado desde a antiguidade, né? Existe uma história da histeria. Então, eu e Natália fomos estudar a história da histeria. Existem livros maravilhosos sobre essa história da histeria, né? Obras assim monumentais que vão mostrar, né, a evolução da histeria ao longo do tempo. E a nossa pergunta, ela tinha embutido nela um fator que é curioso. Hoje em dia fala-se muito, inclusive dentro da psicanálise. Onde estão as histéricas de antigamente? Não é? A gente se pergunta muito isso, né? Aquelas histéricas com aqueles fenômenos, com aqueles sintomas que apareciam na época do Freud, do Charcot, né? A gente ainda encontra esses fenômenos, evidentemente. Eles não desapareceram, mas não são tão frequentes como eram na época. Então, a nossa interrogação, a nossa hipótese foi: será que a histeria no mundo contemporâneo encontrou uma outra forma de se apresentar extremamente adequada para ela? Porque é exatamente uma apresentação que interroga a questão da sexualidade, né? Um homem que chega e diz: eu não sou homem, eu sou mulher, ele está exatamente interrogando, né, aquilo que supostamente teria construído ele como homem, ou o caso contrário. Então, é como se a nossa hipótese é que a histeria teria encontrado no mundo contemporâneo um lugar para se instalar de uma maneira bastante confortável, né? E desse lugar ela interrogar a medicina, a psicanálise, a psicologia, todos os saberes, porque é isso que a histeria faz. O Lacan mostra aí no seminário 17, né? A histérica, como é que é aquela frase, Natália, que você estava me lembrando? Ela quer um mestre sobre o qual ela reine e o mestre não governe. Então, ela pede... A posição histérica qual é? Ela pede ao médico, ou ao psicólogo, ou ao psiquiatra, ou ao psicanalista, uma resposta sobre ela, e quando ele dá a resposta, ela diz: não, mas isso não resolve o meu problema. Isso não é uma resposta que responda de uma vez por todas. Então, nós tentamos entender que os fenômenos de destransição que começaram a aparecer com uma regularidade maior, né? E nós pesquisamos um pouco essa dimensão da destransição, ou seja, os sujeitos que fizeram a transição para o outro sexo e depois, em certo momento, se arrependeram disso, né? Inclusive, nós vimos um documentário que eu até recomendo a vocês, chamado The Regretters, que significa os arrependidos, né? Os arrependidos. É um documentário sueco de dois homens que, na década de 70, homossexuais, ambos, fizeram uma transição para se tornarem mulher, com operações irreversíveis e tudo, e depois eles vieram a se arrepender. Esse documentário é belíssimo, é uma conversa entre eles dois, contando a história deles. É apenas isso, o documentário, né? E eles falam que, na época, né, eles não tinham como viver a questão da sexualidade deles, a homossexualidade, de uma maneira natural, né? Havia proibições, havia perseguições na Suécia. Isso. E aí essa proposta de mudança de sexo pareceu adequada para eles, né? Mas depois eles se arrependeram, né? Então, o fenômeno da destransição é importante. Fala, Natália. É porque você está falando da destransição e a questão da resposta da medicina, né? Se a medicina sabe muito bem o que é um homem e uma mulher, a psicanálise de antemão sabe que são meros significantes sem qualquer significado agregado, né? E, bom, a questão da discussão da foraclusão do sujeito na ciência, né? No momento em que a ciência foraclui o sujeito, que ela não escuta esse sujeito e vai responder imediatamente com a tentativa de aplacar essa angústia, a psicanálise, ela, muito pelo contrário, ela vai convocar o sujeito a historicizar, né, a falar sobre a sua própria história. E os fenômenos de transição, então, quando esses sujeitos, né, muitas vezes eles não são acompanhados por psicanalistas,
o que acontece é que esse fenômeno de transição acaba sendo cada vez mais frequente, porque a medicina não escuta o que está por trás dessa demanda que é feita ao médico, né? E é respondido prontamente, de fato. Eu estou com um caso na clínica, que é um caso de transição, e que ele fala, bom, entre eu descobrir que eu era uma pessoa trans e começar a tomar os hormônios, foram 3 semanas. Né? Então, o processo de transição, de transicionar oferecido pela medicina, ele simplesmente vai oferecer aquilo que ele tem em mãos, né? Enquanto a psicanálise vai convocar para escutar esse sujeito, e nesse sentido é muito interessante, porque como eu não trabalho, eu tenho muitas pessoas trans na clínica, mas como eu não trabalho ligada a nenhum processo transexualizador, esses sujeitos chegam à clínica e muitas vezes eles falam que bom que aqui eu posso falar o que eu quiser, porque quando eu estou diante do médico ou diante de alguém que está me avaliando no processo transexualizador, eu tenho que cumprir com os papéis de gênero esperados para o sexo ao qual eu me identifico, para o gênero ao qual eu me identifico. Então, essa marcação, né, da fora-oclusão do sujeito dentro da ciência e do que a psicanálise faz de convocar esse sujeito para poder falar sobre a sua própria história. Em relação à histeria ainda, Natália, eu vou lembrar uma coisa que eu não falei que é fundamental. A grande questão da histeria é: eu sou homem ou sou mulher? Essa é a questão do histérico, né? Sobre a posição sexual dele, né? Então, por isso nós fizemos essa hipótese, né? E o Lacan tem uma tirada muito interessante num dos últimos seminários em que ele diz assim: numa histeria, no caso de histeria, a gente cura tudo, menos a histeria. Por que ele diz isso, Lacan? Porque a estrutura histérica, você não pode curar a estrutura. Você cura a fenomenologia, né? Os sintomas, né? E o lado assim, patológico, psicopatológico, né? Do quadro clínico de um sujeito histérico, né? Mas a estrutura histérica, que é essa estrutura da interrogação sobre o sexo, essa não pode ser alterada, porque é a estrutura do sujeito, né? Então, essa é uma hipótese, né, Natália? A outra hipótese, que nos parece também bastante consistente, né? Vejam bem, são hipóteses, nós estamos frisando muito isso, né? Nós não temos assim nem assim um saber já muito avançado para definir essas coisas. Nós quisemos entrar na discussão sobre a transexualidade a partir da psicanálise, porque nós achamos que faltava uma investigação analítica sobre isso, como a Natália acabou de falar, né? Os pacientes, os sujeitos transexuais que procuram a medicina, eles não recebem uma postura de questionamento, nem de escuta. Eles são atendidos e são abordados como sendo alguma coisa que é naturalizada, essa transição. Para a psicanálise, nós podemos, sim, interrogar, né? Interrogar e saber, na singularidade do sujeito, o que tal sintoma significa, né? Essa transição, ela pode corresponder, sim, a um desejo profundo e que deva ser respeitada, esse desejo de transição. Mas é preciso um mínimo de escuta da história do sujeito para que a gente possa dizer alguma coisa. O que acontece nos serviços que nós investigamos, serviços de atendimento a transexuais visando as operações e os tratamentos, é que os pacientes são submetidos a protocolos de 5 entrevistas psicológicas, né? 5 entrevistas, ao longo de 2 anos. Ou seja, isso não é acompanhamento psicológico, nem aqui nem na China, né? Ninguém acompanha ninguém em 5 entrevistas durante 2 anos, para depois dar uma autorização, porque vocês sabem que a autorização para a realização dessas cirurgias e tratamentos hormonais, etc., ela é dada pelo psiquiatra e pelos médicos especialistas, né? E pelo psicólogo também, né, Natália? Já caiu essa exigência. Não Agora, tem mais necessidade? O psicólogo, não. O psiquiatra, sim. Sim. Então,
Então, quer sim, dizer, porque deve excluir, desculpa, sim, porque deve excluir outros quadros psiquiátricos. Perfeito, perfeito. Mas são investigações tão superficiais, né? Nós, no campo da psicanálise, nós sabemos que é preciso, para a gente conhecer, né, a estrutura de um sujeito, é preciso um acompanhamento tão longo, tão demorado, tão profundo, né? O mais profundo possível, né? Que nós ficamos muito impressionados com essa atitude bastante rasa, né, de abordar situações em que as cirurgias são irreversíveis. E aí nós vimos casos terríveis, né? Casos em que havia sido feita essa transição e o sujeito, tendo se arrependido, buscava novamente cirurgia, mas sem condição de fazer a destransição, porque a cirurgia havia sido tinha trazido uma condição no real do corpo, né, irreversível. Aí, entre parênteses, Natália, a gente podia falar da diferença entre o transgênero e o transexual. O que você acha? Isso é importante, eu acho, hoje, né? Que hoje a questão do transexual e do transgênero precisa ser distinguida, né? Uhum. Podemos. Na verdade, o transgênero, ele inclui a categoria do transexual, né? O transgênero é qualquer pessoa nascida sobre determinado sexo que não se identifica com o gênero atribuído pela cultura àquele sexo, então ele é um transgênero. Um cisgênero é a pessoa que nasce sob um determinado sexo, se identifica com o gênero que a cultura diz que ele deveria se identificar, e ele é um cisgênero. Então, o transgênero, na verdade, ele é um grande guarda-chuva que abarca uma série de outras denominações. Então, temos o transexual, temos o agênero, temos o genderfucker, o gênero fluido, o agênero. A gente tem uma série de gêneros que estão aqui embaixo desse guarda-chuva transgênero. Então, um transexual, ele é necessariamente um transgênero, mas o transgênero não necessariamente é um transexual. Isso na prática da ciência, quer dizer que o transexual ele vai demandar adequações corporais via hormonioterapia e via cirurgias. Só queria destacar um ponto na sua fala, que você falou sobre a irreversibilidade das intervenções no corpo. Não são apenas as intervenções, né? Eu estou com um caso de destransição, que é uma pessoa nascida mulher, mas passou a se identificar como homem num determinado momento da vida, e passou a usar, então, enquanto aguardava pela cirurgia, passou a usar o binder, que é uma faixa que os homens trans utilizam para fazer desaparecer as mamas, né, o volume das mamas, na verdade. E essa pessoa, em processo de análise, enfim, acabou se deparando com uma destransição, e hoje fala que tem mamas, que deformou as mamas completamente. Então, quer dizer, hoje tem mamas absolutamente deformadas, e não foi por conta da cirurgia, né, mas sim por conta já de um artifício que retiraria o volume das mamas. Então, a questão dos hormônios também, né? Os hormônios usados em crianças, muitas vezes, eles podem provocar esterilidade nas crianças. No caso, por exemplo, das meninas trans, né, que são nascidos meninos, mas se identificam como meninas, para você fazer a cirurgia de uma neovagina, é necessário que o pênis cresça. Para que o pênis cresça, você não pode entrar com um hormônio, um bloqueador de hormônio na puberdade, que é o que acontece. Como eles entram com um hormônio bloqueador na puberdade, e mais na frente, quando eles quiserem fazer a cirurgia para uma neovagina, eles não vão ter a extensão do pênis para poder fazer o canal vaginal. Então, tem uma série de complicações, uma série de delicadezas que são trazidas pela questão do hormônio e a questão das cirurgias, que não são discutidas em nenhum âmbito. Eu queria falar um pouquinho, Natália, sobre a questão das crianças. Porque a questão das crianças foi, para mim e para a Natália, um fator muito importante
para a gente se debruçar sobre esse assunto. Por quê? Porque começou a haver, a aparecerem serviços de atendimento a crianças e adolescentes ditos transexuais, né? Nos Estados Unidos e no Brasil agora também um número razoável de serviços, né? E nós achamos que era preciso que nós, no campo da psicanálise, que sabemos como que a identificação de uma criança pequena ela é lábil, né? E ela pode mudar com uma certa facilidade ao longo do tempo, mesmo a de um adolescente. Nós acreditamos que era alguma coisa extremamente inadequada ou até mesmo intolerável achar que uma criança pequena, né, possa ser considerada transexual sem que a gente aguarde a evolução, né, do plano identificatório dessa criança ao longo do tempo, e mesmo dos adolescentes. Então, eu estou dizendo isso para vocês por quê? Porque hoje, nos Estados Unidos, existe uma psicóloga que trabalha com transexualidade chamada, eu estou colocando aqui no bate-papo, Diane Ehrensaft, vocês podem entrar na internet para ver. Essa psicóloga defende que uma criança de 2 anos de idade, ela sabe qual é o sexo dela. Então, se é um menino que com 2 anos diz que é uma menina, nós temos que acreditar que é uma menina e, portanto, adotarmos uma atitude de tratar essa criança como uma menina, né? Hoje, a grande polêmica dos Estados Unidos, agora, com essa Diane, é uma coisa impressionante. É a dúvida que existe se é com 2 anos, com 3, com 4 ou com 5 anos que nós podemos definir a transexualidade de uma criança. Para nós, isso significa uma aberração no campo da ciência, né? Não é só para nós, não. Vários médicos, né, e especialistas consideram isso, né? É uma coisa assim, completamente absurda, né? E que nega as descobertas da psicanálise, nega o inconsciente, nega a primeira infância como formadora, né, de uma série de planos identificatórios de um sujeito, né? Nós temos assim uma preocupação enorme com a questão da criança e do adolescente, porque uma criança ela não vai procurar um serviço de transexualidade, ela não vai fazer isso, né? Quem procura são os pais ou familiares. E aí nós temos a nossa segunda hipótese, que Natália vai falar sobre ela. Então, antes de falar sobre a segunda hipótese, eu só quero lembrar que o chefe do hospital, o chefe do ambulatório de transtorno de identidade de gênero para crianças e adolescentes em São Paulo, fez uma declaração dizendo que muitos casos em que se supõe uma transexualidade na infância de fato não são transexuais e que há muitas demandas influenciadas pela mídia. Não só pela mídia, como a própria troca de informação entre grupos adolescentes. Então, era só essa observação que eu queria fazer para complementar a ideia da epidemia de histeria na contemporaneidade. Perfeito. Tudo isso é importante, por quê? Porque a psicanálise mostra que não há nenhum essencialismo em relação à questão da diferença sexual, né? O que é um homem e o que é uma mulher. 1. E 2, não é possível que a cultura, né, entronize uma posição bastante demissionária, né, do conhecimento da história do sujeito, acreditando que um menino ou uma menina com uma idade tão precoce saibam definir qual é a sua identidade sexual, né? No entanto, isso existe nos Estados Unidos. Me parece que isso também no Brasil não é uma versão muito distante da realidade.
Agora, em relação à segunda hipótese, a nossa segunda hipótese qual é? Ela é baseada, ela tem vários níveis, digamos assim, né? Primeiro, psicanálise. O que a psicanálise diz sobre a sexualidade? Lacan. Não existe relação sexual. Il n'y a pas de rapport sexuel. O que significa isso? Significa que, traduzindo essa frase do Lacan, não existe complementaridade entre os sexos, o homem e a mulher, né? Por isso que Lacan diz que não há relação sexual, não existe uma complementaridade entre os sexos. Essa, nós podemos dizer que é a grande descoberta da psicanálise e a base da teoria freudiana e a base da estrutura histérica do sujeito, né? O fato de que não existe complementaridade entre os sexos e, portanto, essa relação sexual ela está sujeita, né, às várias versões fantasísticas que cada sujeito cria para a sua existência, né? A relação sexual só existe, diz Lacan, na fantasia. É uma fantasia que cada um de nós cria para poder existir no campo da sexualidade com um parceiro ou com uma parceira, de um modo que possamos realizar uma mínima homeostase psíquica, né, e satisfação pulsional, né? Mas, se a relação sexual não existe, como afirma Lacan, na leitura que ele faz do Freud, é preciso também chamar atenção para o fato de que, essa é a nossa leitura, minha e da Natália, se existe uma coisa que manifesta com muita evidência e com muito impacto na cultura o fato de que não há relação sexual, é a homossexualidade, né? A nossa leitura da homossexualidade qual é? É que a homossexualidade ela é tão recusada, tão perseguida, tão recalcada, etc., né, ao longo da história, porque ela evidencia com muita simplicidade o fato de que não há relação sexual entre os sexos opostos, né? E aí nós fizemos uma hipótese que nós consideramos muito consistente, que é uma hipótese, inclusive, que pode até nos assustar, né? Que é a seguinte: na nossa cultura, a transexualidade, a disseminação da ideia de transexualidade e transgenereidade, talvez esteja a serviço de uma homofobia muito grande da cultura, e uma homofobia internalizada dos sujeitos homossexuais, 2. Essa é uma hipótese também importante, porque se a gente vê, ela é baseada no que, essa hipótese? Vocês poderiam dizer para a gente assim, mas a homossexualidade ela vem sendo aceita na cultura, né? Os homossexuais adquiriram direito de cidadania, a possibilidade de se casarem, adotarem filhos, em alguns lugares, evidentemente, né? Não são todos e nem muitos, mas em alguns, né? Na cultura ocidental contemporânea. Eles são aceitos pela sociedade, né? Atenção, nós sabemos que essa aceitação que aconteceu, né, devido ao progresso da compreensão da sexualidade, largamente baseado na obra do Freud, né? O Freud quem abriu essa possibilidade de se compreender essas coisas de uma maneira científica, né? Nós sabemos que isso traz também a reboque posições ultraconservadoras, né? E o que nós observamos na cultura hoje é isso. Por um lado, uma aceitação da homossexualidade. Por outro lado, uma perseguição, assassinatos, violência, né, extremamente acentuados. Ou seja, essa aceitação da homossexualidade ela é bastante relativa. E nós acreditamos que podemos pensar, fazer essa hipótese de que há na cultura hoje esse elemento que apareceu que talvez funcione como uma espécie de tampão para a homossexualidade. Ou seja, um sujeito que é de um sexo e deseja... Então, tem alguma coisa aí errada. Evidentemente que ele é do outro sexo. Então, nós vamos acreditar que é preciso, claro, a transição sexual. Vocês sabem que no Irã, hoje,
né? No Irã hoje acontecem cirurgias de transgenitalização obrigatórias promovidas pelo Estado em relação aos homossexuais homens, né? Quando há um homossexual, ele é levado a uma cirurgia para virar mulher. Porque se ele é homem e deseja um homem, então ele é mulher, né? Ou ele é condenado à morte. Ou é condenado à morte, né? Os homossexuais estão fugindo do Irã, indo para a Europa, onde eles dão entrevistas contando o que se passa lá, né? Na Síria, vocês devem saber o que acontece com os homossexuais, né? Eles são jogados do 12º andar do edifício mais alto de Damasco, né? De cabeça, são jogados de cabeça, e embaixo a população, famílias, crianças, velhos, adultos e familiares do homem, do homossexual, veem a execução dele aplaudindo, né? E aplaudindo a execução horrenda que é realizada aos olhos deles, né? Ou seja, é por aí que a gente foi pensando, né, Natália? Tem um outro elemento também para o qual eu queria chamar a atenção, né, porque a gente trouxe elementos da cultura, mas toda análise de um homossexual revela períodos dificílimos em lidar com a própria homossexualidade, de culpa, de uma série de ódio, de uma série de elementos ligados à questão da escolha homossexual. Então, em análise, a gente escuta o sofrimento desses sujeitos, que por mais que a gente viva numa cultura que avançou, obviamente, né, na questão da conquista dos direitos, do reconhecimento da relação homoafetiva, adoção homoparental, a gente sabe que os conflitos vividos pelo sujeito homossexual, eles são profundos e causam danos, assim, profundos também. Inclusive, né? Aí também, Natália, a questão da religião conta muito, né? Sim. Eu tenho casos na minha clínica em que a educação religiosa produziu efeitos extremamente devastadores, subjetivamente, né, em função do indivíduo, do sujeito ser homossexual, né, e a família religiosa, a maneira como ela lidou com isso foi absolutamente traumática e exigindo anos de análise para o sujeito poder se separar daquilo que ele introjetou. Porque a gente sabe que uma criança, né, ela introjeta o que ela ouve do outro, né? Isso é o que o Freud chama de superego, né? Superego é aquilo que a gente ouve do outro, né? A voz do outro, repetindo coisas, e a partir de um certo momento a gente não precisa mais ouvir o outro falar, a gente mesmo ouve dentro de nós aquilo que o outro falava, né? Então, na análise dos homossexuais, isso é muito importante. A homofobia internalizada, porque eles sempre ouviram a rejeição da homossexualidade. Eles internalizam a homofobia. Eu queria só trazer mais 2 elementos para essa discussão. Um que é o fato de que todos os analisantes que estão na clínica comigo, que já passaram, que são pessoas transexuais, todos eles, sem exceção, viveram a questão da homossexualidade no momento anterior à transexualidade. Isso é um elemento que nos chama a atenção. A segunda coisa, que talvez seja por isso que você tenha puxado esse gancho nesse momento da homofobia, é a questão dos pais, né? Porque são os pais que identificam na criança comportamentos inadequados para determinado gênero. Então, um menino que eles percebem que gosta de coisas de menina, né? Ou é um menino feminino, né? Eles logo pensam, bom, vai ser gay, vai ser homossexual. E, obviamente, hoje com essa possibilidade, né, de justificar ou de tentar comprovar a transexualidade por um elemento corporal, porque eu não sei se vocês sabem, mas médicos justificando a transexualidade por elementos, por exames de imagem, né? Como se houvesse cérebro de menino e cérebro de menina, então a gente pudesse explicar a identificação do gênero a partir de uma estrutura cerebral. Então, os pais acreditando que essa criança, na verdade, é transexual e não homossexual, acabam encaminhando essa criança para um serviço.
Que se não tiver um olhar cuidadoso, obviamente, vai por esse caminho mesmo. Eu anotei aqui no bate-papo também o nome de um hospital em Baltimore, chamado Hospital Johns Hopkins, que para nós foi muito útil, porque eles fizeram uma pesquisa exaustiva sobre a questão da transexualidade, fizeram um relatório que está na internet, que vocês podem consultar, inclusive em várias línguas, esse relatório, onde eles mostram, né, do ponto de vista médico, que não há nenhuma conclusão científica sobre a questão da transexualidade. Isso por quê? Porque vocês sabem que existe dentro da medicina afirmações do tipo: o cérebro do menino e o cérebro da menina tem uma diferença numa certa estrutura que é responsável por ele ser menino ou menina, né? Isso apareceu no programa Fantástico da TV Globo, em uma série sobre transexualidade que antecedeu o lançamento de uma novela em que aparecia um personagem transgênero ou transexual, né? E isso apareceu na televisão, isso foi divulgado assim, para grande público, no horário nobre, né, no programa do Fantástico, né, para todo mundo saber que existe uma diferença cerebral do menino para a menina. Ora, isso produziu, isso não é conclusivo, não tem nenhuma conclusão a respeito disso. O Hospital Johns Hopkins de Baltimore afirma categoricamente que não há nenhuma conclusão a respeito dessas afirmações. Ou seja, a mídia é responsável, outro aspecto importante que a gente concluiu, responsável por esse incremento, por esse empuxo à transexualização que aparece na nossa cultura. E enquanto nós estávamos pesquisando, nós achamos uma reportagem, lembra, Marco, do pai de uma criança dizendo que achava que o filho era homossexual, que o filho era gay. Na verdade, era assim: meu filho era viadinho, e eu não admitia que meu filho fosse viadinho, mas eu descobri que, na verdade, ele é transexual, ele é uma menina trans. Então, quer dizer, na fala dos pais, isso fica evidente, a questão da homofobia, da homofobia parental em relação às crianças. Então, não é só um comportamento inadequado de gênero, como ser um pouco mais feminino, mas, de fato, crianças que podem, obviamente, né, a criança está experimentando de tudo, quando ainda é pequena, né? Essa questão da labilidade, como o Marco trouxe, da labilidade identificatória. Agora, encarcerar essa criança, né, desde o início, numa identidade correspondente a um gênero e papéis de gênero definidos pela cultura, é uma verdadeira atrocidade, né? E lembrando aqui que, durante muitos anos, tentou se justificar a homossexualidade também pela biologia, dizendo que o cérebro dos homossexuais era diferente do cérebro dos heterossexuais. É interessante que essa pesquisa ela desliza da homossexualidade no momento em que ela se torna inconclusiva para a homossexualidade, ela desliza para a transexualidade. Essa pesquisa também passou pela genética, né, Natália? Houve Sim. uma época em que afirmava que havia o gene gay, né? Havia o gene gay. Quer dizer, é a ciência querendo definir o que é a identidade sexual, né? Esse caso que você citou está aqui no nosso livro, na página 88 e 89. Eu vou ler, porque é um caso tão impressionante, nós fizemos questão de citar ele aqui na íntegra, a declaração desse pai, como um exemplo de homofobia parental. Vejam o que ele diz. Menino de 6 anos, o filho, né? Ele diz que não queria filho viado. Isso é uma reportagem do Globo, né? Que saiu? Isso. Jornal O Globo. Aí ele diz assim: eu me isolei, o pai falando, e parei de ir na casa dos meus amigos e familiares, porque eu morria de vergonha por achar que eu tinha um filho gay, que gostava de coisa de menina. Só depois eu aprendi que identidade de gênero não tem nada a ver com orientação sexual, e que transgênero é a pessoa que não se identifica com o sexo e com o corpo em que nasceu. Ou seja, isso foi um alívio para esse pai, a ideia de que o menino não é gay, é um
transgênero. Uhum. E nós estamos numa cultura, nosso país hoje foi invadido pela... Qual o termo que a gente poderia usar, né? São tantos termos horríveis, mas vamos dizer assim, pela falta de discernimento, vai ser bem elegante, né? Falta de discernimento em que uma ministra propaga, ministra da família e das crianças, né? Propaga a redução da identidade sexual ao azul e ao rosa, né? E acha isso fabuloso, né? Acho que isso é assim a grande renovação que o Brasil está passando, né? Nós vivemos um momento de obscurantismo, movido pela posição de certos discursos religiosos, né? Não é toda religião que é obscurantista, atenção, mas tem certas religiões que são obscurantistas, que é o caso dessa postura dessa ministra e, tudo indica, desse governo todo, né? Nós estamos sujeitos a isso, infelizmente. Antônio, eu gostaria de te perguntar alguma coisa, e a Natália também. Vocês falam no livro do desejo de reconhecimento social, né? De valorização, de reconhecimento social dessas pessoas que procuram essa cirurgia de mudança de sexo, né? Então, você acha que isso é o fundamental para a procura desse envolvimento com essas cirurgias mutiladoras? Que isso é o quê? Eu não ouvi direito. Você acha isso fundamental para a procura dessas cirurgias, né, de mudança de sexo, essa falta de reconhecimento e de amor do outro, e de reconhecimento afetivo do outro? Qual o peso disso na procura desses sujeitos por essas cirurgias? Eu acho que isso é um assunto que aparece muito, né? Com muita evidência nas declarações, né? Em que os sujeitos se encontram numa posição assim meio que fora, né? Situados fora da convivência social e do reconhecimento subjetivo. Eu acho que isso conta muito, sim, né? A questão toda, né, para nós que essa identidade possa ser colocada para cada sujeito de uma maneira que não seja apenas um ato automático, né? Sim. Um ato automático e de uma espécie de querer se livrar do problema, né? Ah, bom, então tá, então vamos fazer transição e acaba com esse problema. Nós sabemos que esses problemas não acabam assim, né? No estudo do Johns Hopkins Hospital, a incidência de suicídio pós-cirurgia, ela é das maiores que existem. Uhum. E depressões graves, né? E de depressões graves também, né? Exatamente, de quadros depressivos gravíssimos. Então, quer dizer, é preciso prudência, né? É preciso prudência e avaliação delicada. Natália, quer dizer alguma coisa sobre isso? Da pergunta da Cristina. Pois é, essa questão do reconhecimento, acho que não à toa a comunidade transexual utiliza um termo chamado passabilidade, que é ficar passável como alguém do sexo oposto para não sofrer preconceito, para não sofrer violências na comunidade. Isso é muito comum a gente escutar na clínica, muito, muito comum. E também a ideia de que ser alguém com um corpo adequado ao gênero de identificação vai possibilitar uma relação de amor, por exemplo. Porque ainda no corpo anterior, imagina que não pode viver uma relação completa. Por exemplo, uma mulher trans, que isso tem um caso que é público, né? Um caso trazido, por exemplo, na
tem um documentário chamado De Gravata e Unha Vermelha, né, que ela fala, fica muito claro na fala dela, que ela só vai ser uma mulher completa no momento em que ela puder fazer a cirurgia, e aí só nesse momento em que ela vai poder ter um encontro amoroso de fato com o homem, porque enquanto ela estiver naquele corpo de homem, né, porque ela ainda tem pênis, ela não poderia viver uma história de amor com esse homem. Então existe também a ideia da complementaridade entre os sexos, dessa complementaridade na relação sexual. Agora, é muito interessante também, eu tenho um caso na clínica de uma pessoa que chegou a se dizendo um homem trans, mas hoje se diz uma pessoa não binária, é uma pessoa do movimento social, uma pessoa muito influente no movimento social, e que sofre muita pressão para ter todas as insígnias masculinas, mas é uma pessoa que quer manter as mamas, é uma pessoa que quer manter alguma aparência feminina, mas se declarando homem transexual. Então, é interessante a pressão do próprio movimento em direção a essas pessoas, fazendo com que elas se enquadrem na imagem do homem e da mulher. Isso é muito forte, muito, muito forte. Essa tentativa de enquadramento na imagem. Teria permanecer com as características dos dois? Na verdade, é uma pessoa que quer ganhar massa muscular, quer perder gordura, quer engrossar a voz, mas quer continuar com as mamas. Mas se diz homem trans, né? Fez a retificação do documento, mudou o nome, mas é uma pessoa que não quer ter barba, por exemplo. E era muito interessante, porque antes disso era uma mulher lésbica muito masculina, e que ainda questionava se era um homem trans ou não, e o tempo inteiro as pessoas do movimento falando para essa pessoa, mas você é um homem trans, por que você não toma logo testosterona? Você é um homem trans, assume logo isso. Então, uma pressão para colocar essa pessoa, que era uma mulher lésbica muito masculina, no lugar de um homem trans. Pode haver alguma outra questão, Ana Cristina? Como é que... E o papel, um colega nosso perguntou, qual o papel das religiões nesse empuxo à mudança de sexo? O que vocês acham? Assim, é vamos dizer, quase que como é no Irã, né? Uma obrigação para ficar em paz com o fato de ser homossexual? Eu acho que a religião, de uma maneira geral, ela é o discurso do sentido, né? É o discurso de produção de sentido. Então, as religiões produzem sentido sobre absolutamente tudo, né? Tudo tem sentido, né? A vida tem sentido, a vida após a morte tem sentido. As religiões chegam a, inclusive, todas elas, cada uma à sua maneira, a produzir tanto sentido que também produzem sentido a respeito daquilo que é mais sem sentido na vida humana, que é a morte. Não é isso? Mas, no entanto, em relação à sexualidade, também me parece que as religiões tendem, né, a produzir um sentido que é muito próximo desse da ciência, né, de complementaridade entre os sexos, né, entre o homem e a mulher, anatômicos, né, biológicos. E eu acho que, no fundo, eu não sei, eu não diria se a religião tem uma incidência direta, sabe, Ana Cristina? Mas eu acho que uma influência indireta muito grande sobre a postura das pessoas na sociedade. É realmente muito grande. Às vezes, diretamente também. É. André, vem cá. O som está sumindo. Eu queria ver se podia pôr os dois na tela ao mesmo tempo, que eles estão pedindo. Ele e a moça. Ele e a Natália. Pode pôr os dois ao mesmo tempo?
é muito interessante, no livro da histeria, que vai sair complementando a transexualidade, nós fizemos um estudo sobre as epidemias de histeria ao longo da história. Uhum. Né? Que, se nós considerarmos como hipótese que há uma epidemia de transexualidade hoje, histérica, né? Francamente histérica, aí nós vamos ver as epidemias que existem. Né? E é muito interessante, nós descobrimos epidemias de histeria no século XVII, XVIII, XIX e muitas no século XX. Né? Reconhecidamente epidemias de histeria. Né? Então, é muito interessante ver que a nossa hipótese, Ana Cristina, ela entra muito nessa sequência, né? De que haveria, talvez, um alojamento da histeria nessa dimensão da transexualidade. A histeria teria se alojado nesse lugar que a ciência oferece. Né? A ciência ela oferece essa possibilidade. Né? Ainda bem que não estão indo para a fogueira, como antigamente, né? Pois é, exatamente. Na epidemia de Ludum, né, que nós abordamos no nosso livro, um padre ele foi levado levado à fogueira. Né? E na epidemia de Salem, nos Estados Unidos, no século XIX, houve uma mortandade enorme, né, de moças e outras pessoas em função da maneira como era vista, né, essa histeria, na relação com a religião, inclusive, sobretudo. Né? Eram consideradas possessões demoníacas. E muitos foram condenados à fogueira, à morte também. Exatamente. Né? Eram condenados porque eram possuídas pelo demônio. Né? É. O que mais que vocês gostariam de colocar do livro? Porque lá tem tanta coisa interessante que a gente fica meio querendo observar, querendo falar sobre tudo, né? Mas algumas nós vamos ter que pensar algumas coisas que vocês acham mais importantes, né? Uhum. Nós, no livro, nós fizemos uma distinção que pareceu interessante para nós entre o transgênero e o transexual. Natália quer falar sobre isso? Está na página 96 do nosso livro. Né? Qual seria a questão do real, diferença? real simbólico imaginário, né? Exatamente. A nossa hipótese é que, no caso, pensando em RSI, na nodulação RSI, a gente tem o real como aquilo que é impossível de ser simbolizado, o simbólico como duplo sentido e o imaginário como sentido único. Então, no caso do transgênero, você teria o transgênero tentando dar conta de um imaginário pelo simbólico, né? E o transexual tentando dar conta do real pela via do imaginário. É como se houvesse uma cristalização imaginária no caso do transexual, que o transgênero não. O transgênero, inclusive, a gente pode até pensar no gênero fluido, né? Um dia eu digo, bom, hoje eu sou menino, no dia seguinte eu digo eu sou menina, e isso é o poder da reversibilidade do simbólico, né? O que a palavra possibilita é transitar entre os dois polos. No caso da transexualidade, não. Acredita-se imaginariamente naquele lugar, é uma cristalização imaginária daquilo, tentando dar conta de um real inominável, porque o real é sempre da ordem do inominável. Então, no transexual, se quer corrigir o imaginário pelo real do corpo, né? Fazendo intervenções no real do corpo.
para corrigir a imagem, né? O imaginário. Não à toa, durante muito tempo, tendeu-se a pensar na transexualidade como subsumida à psicose. Exato. Né? Aquilo que fora clui no simbólico retorna no real do corpo. Isso é importantíssimo. Nós não comentamos sobre isso no começo, mas logo no início da nossa pesquisa, lendo os textos de psicanálise de orientação lacaniana, evidentemente, né? Todos eles tratam dessa questão dessa maneira, né, Natália? A transexualidade seria da ordem da psicose, ok? Sempre da ordem da foraclusão, né? O que foi foracluído do simbólico, a castração, volta no real do corpo, pela emasculação, não é isso? Exato. Agora, foi exatamente aí, foi importante lembrar disso agora, que foi exatamente aí que a gente pensou, mas não se pode agora achar que tantos casos agora de transexualidade sejam todos sejam da ordem da psicose, porque a quantidade de casos ficou muito grande. Quando eram casos muito restritos, abordados pela Catherine Millot, Marcel Tsermak, Mustafa Safwan e até pelo Lacan, no seminário dele, né? Eram casos pontuais, de fato, a gente percebe que eram casos de transexuais psicóticos, né? Mas nós estamos falando desses casos recentes, da década de 90, do ano 2000 para cá, quando houve um surgimento de um número de casos realmente surpreendente. Aí nós pensamos, serão todos da ordem da estrutura psicótica? Ou podemos indagar a histeria? Tudo começou também nesse ponto, né? Agora é interessante. Pode falar, eu pergunto depois. Pode perguntar, Ana Cristina, pode perguntar. Não, é porque tem uma pergunta aqui de uma colega, que a Carolina Belico. Ela está perguntando o seguinte: poderíamos pensar na transexualidade como produto do discurso do capitalista, como uma vontade de gozo a mais? Eu acho que está ligado ao discurso capitalista, né? Se a nossa hipótese estiver certa, nossa e de vários autores, evidentemente, né, há uma coagulação da ciência com o capitalismo que produz esse tipo de efeito, né? E, de fato, você tem razão, Carolina, porque se o discurso capitalista é aquele que é da ordem do incentivo ao gozo, né, nós teríamos aí uma associação da ciência com o capitalismo em prol de um gozo ilimitado, né? Porque nós podemos pensar assim também, né? Vamos pensar juntos aqui, né? Essa ideia de que, e agora há pouco, esse caso que a Natália mencionou e que a Ana Cristina observou, né? É a pessoa que quer manter os dois sexos, né? Quer dizer, não quer perder nada. Essa ideia de não querer perder nada e de gozar todas, né? Me parece que um incentivo do discurso capitalista, né? Em que o objeto A ele está ali, ele se apodera do sujeito o tempo todo na dimensão do produzindo mais gozar. Uhum. Interessante você ter falado isso, porque nesse caso não há uma questão com a imagem, mas há uma questão de posicionamento de gozo e que, de fato, não quer abrir mão de nenhum dos dois lados. Por quê? Daí eu vou explicar agora para vocês. É uma pessoa que nasceu mulher, tem 2 filhos e hoje se identifica como homem, já fez a retificação dos documentos. E aí, com a questão da pandemia, teve direito ao auxílio. Mas como tem 2 filhos menores de idade, tem direito a, acho que 3 valores de auxílio, dela mesmo, que é mãe solo, e dos 2 adolescentes. E ele estava danado, porque o governo havia cortado o auxílio no momento em que descobriu que não era mais ela, que ela agora era ele.
E ao mesmo tempo, também, descobriu que vai ter que se alistar, vai ter que fazer alistamento militar. E aí ficou danado, porque descobriu que vai fazer alistamento militar, porque é homem, vai fazer alistamento. E aí foi o momento que eu pontuei. Falei, mas você quer tudo? Você quer ganhar o dinheiro como mulher, você não quer alistamento militar, mas quer um reconhecimento... Você quer ser homem. Exatamente. Só quer os bônus de cada posição sexual, não quer os ônus. Né? Exatamente. Não vem pela via da imagem, mas vem pela via de uma posição de gozo. Tem uma outra pergunta aqui, que a pessoa é Rafaela Serra. Haveria uma relação entre essa esterilização com uma maior incidência da neurose obsessiva no feminino? Eu acho que eu não entendi bem. O aumento da esterilização... Repete para mim, né? Vou repetir. Haveria uma relação entre essa esterilização com uma maior incidência da neurose obsessiva no feminino? Olha só, o que eu posso dizer sobre isso é o seguinte: a neurose obsessiva por Freud, ela é derivada da histeria. O Freud fala que ela é um dialeto, né, da histeria, a neurose obsessiva. Portanto, na base da neurose obsessiva, nós temos a histeria. Né? Não devemos nem pensar, levar em conta. É evidente, a Rafaela tem razão em colocar isso, porque a gente observa na cultura e na clínica, né, um aumento de mulheres da ordem da neurose obsessiva. Né? Mas isso não quer dizer que elas não sejam histéricas, entende? Na verdade, a histeria está na base de todas as neuroses. Ou seja, na base da estrutura de todo sujeito. Né? Sim. Bom, essa situação que vocês falam, Marco Antônio, da falta de preparo que você salientou bem, do acompanhamento para essas pessoas que vão fazer a cirurgia, né? Poucas entrevistas, né, durante o período de terapia. O que você pensa que se poderia, de certa forma, exigir para isso melhorar? Porque parece que eles mesmos, muitas vezes, fingem que estão fazendo a terapia e não estão, né? Pelo que você relatou no livro. Exatamente. Aí temos um problema complexo, né? Porque os psicólogos e psiquiatras e analistas que trabalham nesses serviços, né, eles relatam isso, né? Que a procura é muito no sentido de obter a autorização e não de fazer, de fato, uma investigação terapêutica sobre a condição transexual, né? Um tratamento. Então, isso complexifica muito. Agora, eu acho que cabe ao outro lado, ou seja, ao psicólogo, ao psiquiatra e ao analista, interrogarem essa certeza, né? Essa certeza com a qual o sujeito vem munido de que ele pertence ao outro sexo. Né? Essa certeza ela pode ser questionada. Né? O que eu acho que existe na cultura hoje é uma certa ideia de que não se pode questionar. Né? Não se pode questionar. O sujeito diz que ele é um homem, diz que é mulher, então isso não vai ser questionado. Ora, por que não vai ser questionado? Né? Uma coisa que a gente pode ver, em muitos casos, que, como alguns casos, que a Natália falou sobre alguns aqui,
que, durante um tratamento, vão sofrer uma reviravolta, né? E, portanto, vão suscitar mudanças, né, na postura do sujeito em relação a essa questão. Então, eu acho que cabe ao nosso lado fazer um freio, né? Vocês sabem que, recentemente, é um fato muito importante, muito relevante, aconteceu numa das clínicas mais importantes do mundo, que é aquela clínica em Londres, Tavistock. a Tavistock Clinic. Vocês sabem que, recentemente, alguns meses atrás, 5 psicólogos pediram demissão. Eles trabalhavam no serviço ligado à questão da transexualidade, identidade de gênero, ok? Pediram demissão por quê? Porque eles consideraram que o serviço lá estava fazendo essas mudanças de sexo muito rapidamente, não estavam dando espaço para um tratamento, para uma investigação, etc. 5 demissões, isso foi um escândalo no mundo inteiro. Isso numa clínica importante como a Tavistock, né? Isso tem acontecido em vários lugares. Especialistas, médicos, psiquiatras, né? Não são só os analistas, como nós, que questionamos isso. Isso é muito importante dizer, né? Há médicos, endocrinologistas, que, por exemplo, reuniram-se recentemente para fazer um pronunciamento contra esse uso de hormônios em criança pequena. E dando um exemplo impressionante. O exemplo foi o seguinte: foi nos Estados Unidos. Vocês já viram esse documentário que existe na televisão sobre a menina chamada Jess? Já ouviram falar? Já viram isso? A história é o seguinte: é um menino, né, que fez a transição para menina e a vida dele é filmada há anos. A história dele, a dele e a da família toda, né? Jazz, escreve, eu acho que Jazz, o nome dessa menina, né? E o que aconteceu com essa menina? Ela tomou hormônios bloqueadores, né, em relação ao sexo masculino, e hormônios estimuladores do sexo feminino tão cedo que agora, quando ela foi fazer a cirurgia, não sei se aos 16 ou aos 18 anos, o pênis dela era tão pequenininho que não foi possível, porque o hormônio foi reduzindo, né? Não foi possível fazer a cirurgia para transformar o pênis numa vagina. E os endocrinologistas vieram a público, 4, 5 endocrinologistas importantes dos Estados Unidos, dizer que eles eram contra o uso de hormonioterapia em crianças pequenas, porque podia dar esse efeito que deu nessa menina. E no documentário que eu segui esse documentário há algum tempo, a gente vê o problema, os médicos falando com ela. Ela foi operada, inclusive, foi operada e deu complicações na operação. O que tiveram que fazer com essa menina? Agora, pasmem, tirar um pedaço do intestino para servir como produção da parede interna da vagina, da neovagina. Ou seja, mutilações físicas, né, produzidas pela medicina, assim, sem nenhuma preocupação com a saúde de uma criança. Já há um novo termo, né, que é utilizado por alguns profissionais, esses que são questionadores da transição pediátrica, chamada Rapid Onset Gender Dysphoria. Tem que escrever isso no bate-papo, Natália. Rapid... R-O-G-D, Rapid Onset Gender Dysphoria. R-O-G-D. G-D, ok. Rapid... Onset... Gender Dysphoria, ok. Isso. Eu escrevi para o pessoal poder pesquisar depois na internet. Isso está muito presente na internet, né? São já esses profissionais que questionam, esses profissionais de saúde em todo o mundo, que questionam esse encaminhamento rápido das crianças, né, para ambulatórios de questões de gênero, e que elas passam por uma transição com uma avaliação muito precária, né, uma avaliação
quase inconsequente, não à toa vieram esses pedidos de demissão na Tavistock. Essas pessoas, elas estão incluídas nesse movimento do Rapid Onset Gender Dysphoria. E aqui no Brasil, o protocolo inclui um teste chamado teste de vida real. Quando você fala, né, Ana Cristina, de o que a gente pode fazer, né, fica muito difícil dizer o que a gente pode fazer quando há um teste dentro de um protocolo dizendo que um sujeito ele deve cumprir com todos os papéis de gênero ao qual ele se identifica, né? É uma mera constatação entre o que se vê e o que a pessoa declara, né? E a questão da terapia, a gente sabe que não há nenhum processo de psicoterapia, muito menos de análise, se não houver uma demanda do sujeito. Então, não adianta nada você ter um protocolo do Ministério da Saúde, do Conselho Federal de Medicina, dizendo que esse sujeito ele precisa de um acompanhamento, se ele não tem uma demanda de análise, se ele não tem uma demanda de psicoterapia, né? Então, a gente está em um campo bastante delicado. Estamos numa cama de 7 varas, né? Atravessados pelos protocolos, mas o sujeito mesmo não está sendo escutado, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui interessante, gente, que a pessoa está perguntando se vocês têm alguma estatística, mais homens ou mais mulheres que procuram realizar essa intervenção cirúrgica. Qual a tendência? Mais homens ou mais mulheres? Vocês têm algum dado sobre isso? Olha, eu não tenho dados assim concretos, eu tenho uma observação. E a observação é muito pontual. A Natália talvez tenha dados mais concretos. A minha observação é a seguinte, pela clínica: o número de casos de transição do feminino para o masculino cresceu muito nos últimos anos. Antes, a gente só ouvia falar de transexualidade feminina, né? Como eles dizem, male to female, né? M to F, né? Do homem querendo fazer transição para a mulher, né? Mas eu tenho ouvido casos e casos de adolescentes, meninas, né, em certa idade, com certo 15, 16, 17 anos, que vêm colocando para as famílias, em certo momento, muitas vezes são jovens homossexuais, né, e colocam para a família que querem fazer transição para se tornar meninos, que são meninos. Então, eu acho que vem crescendo muito esses casos, e eu acho significativo isso, né? O que você acha, Natália? Pois é, eu também não tenho dados, Ana Cristina, mas no meu consultório eu só tenho homens trans. Rapazes, adolescentes trans e adultos, homens trans também. Todos que nasceram com sexo feminino e estão transicionando para o masculino. Todos. Eu tenho um caso de travesti, que é uma travesti, mas o restante são todos. Nasceram mulheres e transicionando para o masculino, sem exceção. Então, está de acordo com o que o Marco Antônio falou, né? Tem crescido, tem aumentado esse pedido de mudança das mulheres também, né? Sim. Agora, uma estatística que a gente tem é a de crianças, que em 5 anos houve um aumento, na Tavistock, houve um aumento de 400% na procura de atendimento para acompanhamento no ambulatório de gênero, lá na Tavistock. Isso é relevante, né? 5 anos, 400%. Em 5 anos, né, Cristina? Olha que coisa mais... Muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Tem alguma coisa aí que precisa ser explicada. Na Austrália também já há estudos em 4 centros indicam uma proporção também assim elevada na procura de serviços para crianças transgêneras. Então tem esses números, Austrália e Tavistock. Uhum.
Eu digo para vocês, assim, né, a nossa maior preocupação humana, né, é, de fato, com as crianças e adolescentes. Porque Sim. se um adulto chega, né, e decide fazer uma transição de sexo ou transexual com cirurgias ou de gênero, como muitos fazem, né, apenas muda o gênero, mas não faz nenhuma operação, isso é uma coisa. Para uma criança pequena, ou mesmo um jovem adolescente, fazer isso, e isso ser recebido como com uma naturalidade pelos serviços médicos e psicológicos, é isso que nós achamos que tem que ser revisto. Tem que ser revisto isso. E Não esses pode protocolos. ser. Esses protocolos têm que ser revistos. Eles não estão corretos. A criança nem se preocupa muitas vezes com isso. Isso é uma preocupação dos pais, né? Da família. Exato. Né? Exatamente. A criança não se preocupa com isso, não é um problema para ela. Não. Bom, me pediram aqui também para vocês comentarem a última frase do livro de vocês, que é a seguinte, né? A questão principal é para que serve a tentativa de adequação do corpo à alma. Queriam que vocês comentassem essa frase que vocês fizeram no final do livro. Para que serve essa tentativa de adequação do corpo à alma? Natália, responde. Responde, não. Nós colocamos como uma pergunta para. Uma pergunta. Responde por que a gente colocou a pergunta. Por que a gente colocou a pergunta? Responde isso. A questão da diferença, não é possível suportar a diferença sexual, né? Não no sentido não há inscrição da diferença sexual no inconsciente, mas aquela diferença nos corpos que é verificada na cultura de uma forma geral. Então, não é possível suportar um gozo ou outro, não é possível suportar a diferença. E uma outra questão que eu acho que é fundamental, que eu acho que era isso que o Marco estava querendo puxar, que é a questão da adequação do corpo, tentando cumprir com uma heterocisnormatividade, né? Ou seja, fazer com que esse corpo se torne um corpo heteronormativo. Seria uma tentativa, pode ser uma tentativa de apagamento da homossexualidade. Então, adequar o corpo é uma resposta para a cultura insuportável, ver o feminino no homem e ver o masculino na mulher. Então, vamos adequar esse corpo para que a gente tenha uma correspondência entre corpo e, enfim, se pode pensar como alma, porque, no fundo, quando uma criança, existe esse discurso, né? Quanto mais cedo a criança transicionar, melhor, porque ela não vai desenvolver caracteres sexuais secundários do outro sexo. Bom, mas isso é um problema para quem? Para a criança ou para a cultura que não suporta isso? Sim. Estamos adequando a quem está sendo adequado para quê, né? Exatamente. Na página 122, me lembrei de uma frase que a gente colocou, que é uma frase forte. A gente coloca assim: se essas hipóteses são verdadeiras, nós estamos diante de um retorno ultraconservador à heterocisnormatividade travestido de vanguarda transexual. Porque a transexualidade é colocada como vanguarda na cultura, né? Essa abertura para a mudança de sexo, etc. Mas, se as motivações para isso são a homofobia da cultura e a homofobia internalizada, então nós temos um retorno ultraconservador à heteronormatividade. Muito interessante isso. Bem plausível. Bem plausível, né, Alex? Bem plausível. É o terror à homossexualidade, né, de certa forma. Né? Não à toa...
Não, eu só ia chamar a atenção porque, não à toa, existem vários nomes que vão surgindo na cultura para tentar dar conta da homossexualidade, né? A gente não falou disso. Por exemplo, hoje em dia fala-se de broderagem. O sujeito ele não é homossexual, ele é broderagem porque ele faz sexo sem penetração com outro homem. Os góis também é uma outra nominação, não se diz homossexual, se diz góis. Góis são homens que fazem sexo oral em outros homens, mas que se dizem heterossexual só porque não tem penetração. Então, vários nomes que vão surgindo na cultura que são práticas homossexuais, mas para que esses sujeitos se livrem, né, dessa etiqueta homossexual. E o HSH também agora. O HSH, na verdade, surge no movimento de prevenção ao HIV, lá na década de 80, como uma forma... Isso vieram com os estudos da epidemiologia, porque pensava-se nos homens que faziam sexo com outros homens, mas não se declaravam homossexuais, e como é que você poderia pensar uma prática de prevenção para esses homens. Então surge o HSH, da epidemiologia relativa à prevenção do HIV, entre homens que praticavam sexo com outros homens, mas se colocavam fora dessa categoria de homossexual. Então, são várias categorias que vão surgindo para apagar esse nome da homossexualidade. Essa pecha do homossexual, né? Exatamente. Esse rótulo. Né? Exatamente. Bom, gente, eu gostaria muito que a nossa discussão continuasse, mas nós temos tempo também, não é possível discutir tudo. Eu gostaria de parabenizá-los pelo livro. É excelente o livro, gente. Vocês devem adquirir esse livro, comprar, porque ele tem muita informação, dá um passeio pela cultura, pelas épocas, mostrando como que essa situação, né, da transformação do desejo de ser homem, de ser mulher e tal, permeia várias culturas, né? E fala muito sobre esse empuxo a essas situações atualmente de mudança de sexo, né? Para que isso, de certa forma, é um problema da nossa época também, muito grande, e que, como nós falamos aqui, né? Está sujeito a muitas interferências e satisfazendo a muitas situações, né? Então, eu gostaria muito de agradecer vocês a participação, atender o nosso convite de apresentação do livro. Acho que a discussão foi muito boa, né? E traz muita novidade, muita informação para a gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Vocês estão de parabéns pelo livro e espero que venham outros logo, né, Marco Antônio? O da histeria está anunciado. Outros logo. Hã? O da histeria está anunciado para março. Era para estar saindo esse ano, mas a pandemia acabou com tudo, né? Inclusive com os livros. Atrasou um pouco, né? Mas virão outros, né? É uma outra trilogia, né? É uma outra trilogia que você está fazendo. Exato. Então, Natália, muito prazer, muito obrigado. Marco Antônio, também muito, muito bom te ter aqui novamente. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço. Agora, eu vou passar a palavra para a Vanessa, né? Vocês podem fazer a despedida de vocês, e depois eu vou passar a palavra para a Vanessa para ela fazer um encerramento da jornada. Tá? Eu quero agradecer muito a Ana Cristina, a Vanessa, um prazer grande estar aqui com vocês. Que bom que a gente teve esse momento para falar do nosso livro, muito importante para nós isso, e ter essa escuta de vocês, que é uma escuta muito refinada, muito rica, e que para nós conta muito trabalhar com vocês, né? Então, muito obrigado, agradeço muitíssimo a vocês. E também às pessoas que estão acompanhando, que eu não estou vendo aqui, mas eu sei que tem muita gente acompanhando, né? E as questões foram super legais. Obrigado. Quero agradecer muitíssimo também a Ana Cristina, a Vanessa, a Guiomar Lage pelo convite. Foi um prazer estar aqui, discutir com vocês esses elementos do livro. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Né? Estamos agora chegando ao final
da nossa jornada, uma jornada diferente, uma jornada online, pela primeira vez, né? E que deu bastante dor de cabeça, trabalho, mas acho que valeu a pena, né? Temos que fazer muitos agradecimentos, agradecimentos à nossa presidente do Círculo Psicanalítico, a Guiomar, a nossa diretora Sherazade, diretora de divulgação. Através dela tivemos contato com Clarice, que é uma designer que fez o nosso cartaz. Nós temos que agradecer muito a força de Lurdinha Pinheiro, que é a nossa coordenadora científica, né? Temos também o nosso técnico Lucas, temos a nossa comissão da jornada maravilhosa, né? Marília Madureira, Ana Cristina, Selma e Túcia, né? Sem elas não teria sido possível realizar isso. E uma ajuda muito grande de Adriana, nossa secretária do Círculo, e Marta, nossa tesoureira, né? Eu queria agradecer também novamente a todos os conferencistas, todos os palestrantes e os coordenadores que tiveram um papel decisivo, né, nessa jornada. Lembrar também, o que eu já falei no primeiro momento, que nós dedicamos essa jornada a um colega muito querido, Messias Eustáquio Chaves, né? Ele, inclusive, nos ajudou muito em relação a esse tema da psicanálise e a ciência e tecnologia. Hoje, nós falamos da psicanálise e seu futuro, frente ao admirável mundo novo instalado pelo discurso do capitalista. As interferências na subjetividade do sujeito, né, foram provocadas pela ciência e tecnologia, essa ameaçante inteligência artificial, as relações de trabalho subvertidas pela máquina, tudo isso foi tratado. Aparentemente, fugindo da temática, o Além do Princípio do Prazer, com os seus 100 anos, fala de um Freud articulador, né, no campo da biologia, filosofia e literatura, né, e de um Freud também diante das neuroses de guerra, ou seja, né, o psicanalista se posicionando frente aos acontecimentos de sua época. Gilda trouxe a perspectiva da brecha, do furo, por onde o inconsciente se manifesta, subvertendo as situações propostas pelo discurso do capitalista. A psicanálise não tem condições de dizer o que é um homem e o que é uma mulher. Falamos das epidemias da histeria, do preconceito tratado na clínica, na escuta do 1 a 1. Certo uso da medicina tenta interferir de forma radical e financista, né? Produzindo sujeitos que não se adequam com, né, o seu próprio corpo. Mas vimos também como um saber novo, um gaio saber, né, entre a pediatria e a psiquiatria infantil, articuladas com a psicanálise, como é que elas podem interferir beneficamente na epigenética de casos de risco de autismo, possibilitando a constituição do sujeito. Estamos lembrando essas coisas,
que são os restos, né, das nossas conferências, e relançá-las para o ano que vem, para uma outra comissão de jornada, já que a nossa comissão se despede com essa jornada. Muito obrigada a todos.